Por via de regra, obras de ficção científica costumam muitas vezes também estarem acompanhadas por uma forte presença do gênero de ação, pois cenários futurísticos, tecnologias que desafiam o entendimento humano e a chegada de seres distintos e viagens espaciais comumente tendem também a introduzir conflitos em nossa espécie, seja pela corrida por novos recursos ou para que se garanta a sobrevivência frente a novas descobertas nocivas. A franquia Star Wars, Star Trek, ou mesmo obras recentes como Projeto Adam, tratam exatamente dessa temática, colocando a ficção e o uso da ciência em primeiro plano, mas introduzindo uma camada muito mais densa e entrelaçada de ação e aventura em seus enredos, sendo esses essenciais para que as histórias se desenrolem. No entanto, novas abordagens estão sempre sendo experimentadas e colocadas em prática, como foi o caso de Stranger Things, por exemplo, que concentra a trama em um núcleo muito menor e, de certa forma, de menor relevância para um contexto global. Embora exista uma ameaça para a vida humana com a chegada das criaturas do mundo invertido, ainda assim o perigo se encontra concentrado em Hawkins, ao menos nas primeiras temporadas, e acaba sendo combatido por crianças e outros personagens que possuem pouco conhecimento acerca da ameaça com que estão lidando. Uma grata adição, portanto, para o gênero sci-fi. Tales from the Loop, série de 8 episódios lançada em 2020 na plataforma de streaming Amazon Prime Video, é uma dessas obras sci-fi que bebem da presença de tecnologias futurísticas, mas não caem nessa armadilha de ação e aventura. Muito pelo contrário, conseguem trilhar um caminho muito distinto, uma abordagem nova e com um potencial quase que incomensurável. Baseada na obra do ilustrador sueco Simon Stålhag, que publicou seus desenhos e esboços em formato de livro, o que inspirou a criação da série, Tales from the Loop é uma grande discrepância às obras tradicionais, e mesmo possuindo tanto conteúdo sobre tecnologia, o improvável e o tempo, ainda assim consegue provar que é, acima de tudo isso, uma obra sobre seres humanos e os impactos que o ambiente e suas escolhas promovem em quem são e em seus corações. Forjada em 8 histórias distintas, mas conectadas geograficamente e afetivamente, somos levados para uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, característica da qual foi adaptada do original, que se passava na Suécia, que existe em um universo parecido com o nosso, mas também fundamentalmente diferente. Vidas simples, quase rurais, e uma rotina entediante parecem ditar a vida dos moradores dessa pequena localidade. Contudo, a vida de todos os moradores também está conectada e drasticamente alterada pela presença de um laboratório subterrâneo na área, conhecido como o Loop. Dentro desse centro de experimentações, pesquisas e análises avançadíssimas sobre física e sobre os mistérios do universo são feitas, não ficando claro quais são as verdadeiras intenções do projeto, ou mesmo se há alguma coordenação específica para onde querem chegar. Mas seja qual forem as intenções, a simples presença do Loop afeta drasticamente o ambiente da cidade, a induzindo a sofrer as consequências dos testes e das atividades paranormais que são conduzidas lá, o que explica a presença de tanta tecnologia inverossímil com o tempo presente da série, os anos 80, e os eventos que desafiam o entendimento das leis físicas em inúmeros momentos. De modo geral, todos os episódios, mesmo os que contêm tramas mais isoladas, seguem o mesmo ritmo um tanto quanto lento e melancólico, quase como se a série quisesse transpassar uma mensagem própria por parte desses recursos, o que beira o maçante em dados momentos. Em um primeiro momento, pela presença de crianças e o desvendar de mistérios envolvendo o sobrenatural, uma atmosfera estilo Stranger Things paira sobre o ar, mas ainda pela ambientação nos anos 80 ser presente aqui também. Entretanto, a presença retrofuturística da tecnologia logo faz com que tais semelhanças caiam por terra, pois vai ficando claro a influência do loop e das tecnologias na trama. Um dos aspectos que tornam Tales from the Loop única, mas que podem acabar irritando uma parcela mais detalhista da audiência, é a ausência de uma preocupação da obra em explicar os motivos e a física por detrás dos acontecimentos estranhos que ocorrem na cidade, além das habilidades que os fragmentos de sucatas possuem. Absolutamente tudo é deixado em aberto, exceto nos momentos em que a trama sugere como tais aparatos funcionam, o que é proposital, pois a obra não se propõe a explicar a si mesma, mas apenas a fornecer os meios necessários para um entendimento básico da situação, deixando o restante totalmente à mercê da nossa imaginação e interpretação, o que faz com que nossas próprias vivências, preconceitos e crenças venham a exercer influência em nossa perspectiva da série.
A beleza em apreciar o extraordinário e o desconhecido sem se preocupar com os porquês de tais acontecimentos e as razões por detrás dos mistérios é uma habilidade para poucos, mesmo na arte. Tales from the Loop não quer ser uma obra entendida, mas sim interpretada e sentida. Tal abordagem é justa e ousada, mas peca em inúmeros momentos, pois torna o desenvolvimento de certos personagens e subenredos extremamente lento para o andamento da série. Por vezes, fica implícita a necessidade do preenchimento de minutos para que se siga um padrão de episódios, de cerca de 50 minutos, o que desemboca em tramas desnecessárias e nada atrativas para o cerne principal da série, pois não casam com o restante do enredo, e nem mesmo enriquecem esse vasto universo que nos é apresentado nos pontos altos da trama. No que tange ao conteúdo dos episódios, percebemos que a estratégia da série é direcionar a nossa atenção nem mesmo para os acontecimentos, mas sim para as reações dos personagens frente ao que enfrentam. A solidão, a aceitação e a dor são emoções corriqueiras quase que em todos os momentos, e fazem um paralelo interessante entre si, pois demonstram como tais personagens, ao serem inseridos em um contexto de manipulação e desnaturação do tempo, simplesmente perdem a capacidade de aceitar a própria realidade e o próprio destino. Durante o episódio 5, por exemplo, diante da iminência da morte de um ente querido, Cole faz o possível para tentar mudar esse fato, algo que já estava escrito e, portanto, não poderia ser alterado, corrompendo assim a ordem natural, tornando aquilo que deveria ser o impossível, possível. Da mesma forma, no episódio 1 e 3, percebemos as complicações do tempo solitário e dos efeitos do tempo na mente, os quais trazem complicações sérias para aqueles que ousam lidar com o que não entendem completamente. É diante desses pontos que a comparação com a série Stranger Things deixa de ser válida e volta para uma proximidade maior com Black Mirror, também produzida pela Netflix. Enquanto que essa tenta expor o conflito do homem com a tecnologia e com a amoralidade de sua criação, Tales from the Loop parte da premissa de colocar o homem contra o tempo e os efeitos que esse pode causar em sua mente, mas, sobretudo, o vislumbre das possibilidades de alteração, manipulação e percepção da realidade e da linha temporal, dando a esses personagens, portanto, meios para que eles possam lutar contra o fenômeno da natureza, assim como a tecnologia presente em Black Mirror é totalmente amoral e imparcial. Amor fati, conceito forjado pelo filósofo prussiano Friedrich Nietzsche, do latim, significa amor aos fatos, ou em uma definição mais vulgar, a capacidade de aceitar os fatos e a realidade como de fato ela é. Segundo o filósofo, não cabe a nós seres humanos nos preocuparmos com tudo que existe ou mesmo entender o funcionamento de toda a natureza, pois o infinito e o universo estão além de nosso controle e mesmo de nosso entendimento. Diante disso, a sabedoria provém de se limitar a preocupar-se com o que podemos de fato controlar, mudar, alterar e, principalmente, melhorar aquilo que está ao nosso alcance, enquanto aceitamos em paz os fatos que não cabem a nós controlar. O conflito de todos esses personagens, fosse com suas famílias, consigo próprios ou com a própria instabilidade do universo, desemboca em todos os conflitos que foram vistos por grande parte da série, pois faltava o amor fati e a paz para aceitar o tempo e a realidade como de fato ela era. A existência do loop permitia que todos estivessem em uma posição privilegiada para lutar com aquilo que não aceitavam, mas mesmo assim, tal posição ainda se encontrava muito distante do entendimento pleno do que estavam lidando, o que explica os desfechos melancólicos que acometem toda a série, pois enquanto se brinca com coisas às quais não está pronto para lidar, a história e o tempo se reescrevem, trazendo consequências ainda piores do que as originais. Essa relação entre uma linha temporal que se reescreve e um aspecto mais cientificista da trama fica evidente, sobretudo, em seu último episódio, quando Cole vai atrás de Jacob, tentando restabelecer seus laços com o irmão e resgatar a sua família do distanciamento. Aqui, a dor, a solidão e a melancolia são revisitadas, mas se percebe que, de fato, o tempo se tornou o protagonista da série, pois é ele quem dita os rumos dos acontecimentos e seus desfechos, de forma completamente imparcial, embora manipulado pela presença do loop. Os anos que permaneceu dentro do vácuo temporal, representado por sua passagem no rio, ora congelado, ora fluido, é uma metáfora para o tempo que seu emocional permaneceria preso em uma memória e um sofrimento.
Enquanto todos lá fora passavam anos inteiros se lembrando das dores e presos ao sofrimento, Cole, por estar em uma posição privilegiada de maior entendimento sobre o tempo, embora não pleno, foi capaz de compreender e superar a situação em apenas uma noite. Quando se inicia um novo capítulo na vida do personagem, percebe-se a afirmação da naturalidade do tempo, e sobretudo, de que ele não é e não deve ser linear, mas sim cíclico. A vida continua inalterada para todos os demais personagens, menos para aqueles que tentaram lutar contra o tempo e o destino. Os artefatos provenientes do loop só afetavam a vida daqueles que se dispuseram a abraçar também as suas consequências, mesmo sabendo dos riscos, em prol das pequenas e instáveis oportunidades. Mesmo no caos e na aleatoriedade, ainda assim, existe uma constância que deve ser mantida inalterada e que se repete de tempos em tempos. Diante disso, lutar é um esforço em vão para seres tão breves e pequenos. Cabe apenas mudar o que é possível e amar os fatos, os quais não podem ser alterados ou entendidos.